e hoje eu vou fazer o unboxing e vou comentar também sobre o microfone HyperX, também fazendo um comparativo breve com o microfone Audio-Técnica de lapela, que é o que eu utilizo atualmente, tá? Chegou essa caixa aí, eu comprei na Amazon, peguei numa promoção bacana que ficou por R$ 600 esse microfone. É um microfone top de linha da Kingston, com a marca HyperX, tá? Ele veio pela Amazon, chegou em pouco tempo, acho que coisa de 8 dias úteis, ou menos, até 6 ou 8 dias úteis, porque eu comprei no Natal, então tem os empecilhos de Natal e tudo, correios e transportadoras todas amontoadas de coisas para entrega, né? Mas ele chegou aí, chegou bem embalado, tá aí a caixa do microfone, tá? Uma caixa bem parruda, ele é pesadinho, tá? Tô mostrando aí para vocês as laterais da caixa. É um microfone que para quem quer se aprofundar em lives ou fazer entrevistas ou qualquer outra funcionalidade, tanto nesse quesito que eu falei, como também utilizar em estúdio, é um microfone ótimo. Ele pode ser utilizado tanto no PC como no PS4. Ele não exige que você faça configurações nele, é só plugar. Ele é um microfone de USB, você pluga e ele já está praticamente utilizável. Ele já vem com um pop filter, essa parte vermelha aí que tá na foto já é um pop filter. Ele tem um controle de ganho de áudio que fica embaixo, que eu vou falar mais para frente. Tem um cabo bem reforçado, que é longo também, uma base anti-vibração. Ele é quadcast, você tem 4 funções nele, que são a cardioide, estéreo, omnidirecional e bidirecional, você pode setá-las. Ele também pode ser encaixado em um pedestal ou um braço articulado de mesa. Deixa eu ver o que mais. Vocês aí estão vendo agora a caixa dele, é uma caixa bem, sabe, reforçada. Você percebe que ele está bem protegido dentro, até porque quando eu abrir vocês vão ver a proteção que está nele. Eu demorei um pouquinho para abrir porque eu não queria rasgar nem nada, queria abrir com cuidado, então eu fui procurando por onde abrir, até a hora que eu descobri como é que fazia para abrir, que era pelo fundo, né, por baixo dele. E aí você abre a tampa e tem o manual do microfone e mais 2 cardzinhos que estão em inglês, que são da Kingston, né? Falando sobre o microfone, falando sobre a garantia e demais funcionalidades dele, onde é que ele pode ser encaixado, onde você pode utilizar ele em games, ou qualquer aparato que tenha um USB que possa colocar o microfone. Ele vem também esse panfleto aí mostrando os produtos da HyperX, os produtos da Kingston com marca HyperX. Ele vem nesse isopor muito bem embalado, sem movimentação. O manual aí que mostra todas as funcionalidades e como é que você faz para utilizá-lo, né? É uma coisa bem intuitiva também utilizar esse microfone, porque ele não tem muito detalhe, então você não se perde na hora da sua utilização, tá? Ele vai só explanar o que cada botão faz, como é que ele age. Se você tiver um outro microfone, você pode colocar atrás para ver o retorno do áudio. Na parte traseira do microfone tem um encaixe P2 para você colocar o seu headset ou um earphone, por exemplo. Aí eu fui fazendo aquele medo de tirar o microfone da caixa, só para manter um suspense aí para vocês ficarem agoniados aí com a minha abertura, tá? Só uma brincadeirinha à parte aí. Retirando a caixa, a parte do isopor, né? Da caixa de isopor, tá ele aí dentro, bem embalado, ele é muito bonito, bem robusto. Tá aí demonstrando ele dentro da caixa de isopor. A iluminação aí não deixou mostrar tão bem, né? Mas vocês vão ver mais pra frente que vai estar ele aí na mesa e tal e fora da caixa. E vamos lá que eu vou mostrar agora ele em cima da mesa e ligado e com as funções também que ele traz, tá? Microfone muito bonito. Então, pessoal, tirei aqui da caixa. Tá aqui. O microfone HyperX, ele é bem pesadinho. Tá? Bem pesadinho esse suporte dele aqui. Aqui a parte não é do volume dele, mas é de ganho, né? O aumento de ganho dele. Aqui as funções dele atrás.
que você tem as funções cardioide, omnidirecional, bidirecional e multidirecional, tá? Que é a base bem firme. Aqui é para você mutar, ligar, desligar, e ele é somente por USB. Um cabo para ele e outro cabo para USB 2.0. O cabo é bem grande, tá? Bem extenso, com um acabamento bom, acabamento cordeado, bem bacana. E o que eu vou fazer é trocar o meu de lapela da Audio-Técnica, que esse aqui já é o segundo da Audio-Técnica, ele dá um probleminha. Eu vou continuar usando ele porque ele é bom também, não é um microfone ruim, tá? Mas ele é um pouco inferior a esse aqui. E eu vou ligar, fazer os testes, ver se ele precisa de uma equalização, algum ganho, alguma configuração do meu Streamlabs, que é o programa que eu utilizo para passar as streams na live. E além disso, ele também vem com o adaptadorzinho para o braço. O braço que eu vou colocar também aqui na minha mesa, para colocar em várias direções esse microfone, que ele vai servir tanto para mim quanto para os amigos que venham a jogar aqui em casa ou alguma outra coisa que eu venha a fazer. Está aqui ele em cima da mesa, já ligado. Tá só encaixar no USB. E agora a gente vai fazer os testes. Então, galera, eu tô trazendo agora para vocês o som que sai do microfone de lapela que está aqui. O microfone da Audio-Técnica, tá? Que é o que eu mais usei aqui no canal. Vou continuar usando, mas eu trouxe agora para vocês verem a diferença de um para o outro. A configuração que está nesse microfone aqui é a mesma configuração que você encontra no vídeo de parte 2 ou 3 do Streamlabs nos tutoriais que tem aqui no canal na playlist Streamlabs, tá? É a mesma configuração. Eu não vou mudar de um para outro, eu só vou setar o microfone que eu estou utilizando na hora e mudar para o outro microfone para vocês perceberem como sai o áudio de cada microfone, tá? Então esse aqui é o Audio-Técnica, que é o de lapela, ele capta somente nessa parte aqui, ele consegue capturar também o som ambiente, mas quando você beneficia o som do microfone, tá? Fazendo uma configuração de compressão, de filtro de ruídos, de redução de ruídos, você acaba tendo uma boa eficácia e um bom áudio que sai deste microfone, tá? Eu vou colocar agora o microfone da HyperX, o Quadcast, e aí vocês vão notar a diferença. Eu não fiz mudanças na configuração, é a mesma configuração que está de um para o outro, tá? Então vocês podem ouvir algo diferente, mas a captura de som e de áudio pelo HyperX vai ser de acordo com a configuração daqui e de acordo com o ambiente que eu estou, tá? Ele pode ter que levar um outro beneficiamento de filtros para que ele também fique bom, ou apenas retirar os filtros, porque ele já vem adequado para você estar falando, você estar conversando com seus inscritos ou com quem quer que seja, entrevistados e por aí afora, tá? Então agora eu vou desligar o Audio-Técnica e vou ligar o HyperX que está aqui na frente. Vamos lá. Pronto, agora eu estou com o microfone da HyperX Quadcast ligado com as mesmas propriedades do Audio-Técnica, tá? Vocês podem perceber que tem uma diferenciação, né? O microfone, como eu mostrei anteriormente, ele tem um controle na sua base, um controle de ganho de áudio, não é volume. Tem gente que fala que é volume, não é volume, é um ganho de áudio que você tem. Ou seja, o que ele faz? Ele captura a sua voz e de acordo com o set que você coloca nessa base do microfone, ele faz com que aumente, eleve seus decibéis. Quando você está com uma voz mais baixa, por exemplo, ou quando você está com uma voz mais alta, ele teria como reduzir. No caso, ele não reduz. Quem reduz é a sua configuração. Ele tem apenas o ganho. Quando você fala, você coloca o set num determinado ganho de áudio e ele faz com que o que ele captura se eleve mais um pouco para sair para vocês, para ter na saída uma elevação do áudio. Então aqui vocês estão vendo eu falando com ele está aqui. E se eu for falar para vocês, na barra do Streamlabs, ele está, quando eu falo nessa distância, ele está no amarelo e às vezes ele vai tocando no vermelho. Eu estou a uma distância de um pouco mais do que 2 palmos e está setado no cardioide, ou seja, ele pega essa parte de cá, certo? Se eu me afastar da mesa, ele vai continuar capturando. Vocês vão perceber uma certa diminuição do volume,
mas ele vai continuar capturando, tá? Eu vou para trás agora com a cadeira e vocês vão perceber que ele vai continuar capturando. Então eu estou falando daqui, ó, estou me afastando e ao mesmo tempo ele continua na faixa do amarelo, tá? Eu estou bem longe já, vou soltar aqui o fio, estou bem longe, ele continua capturando, ainda está na faixa do amarelo. Talvez tenha um pouco de diminuição, mas ele consegue capturar. E outra, ele está capturando com um pouco de eco por causa das paredes, tá? O eco que está aí, ele pode ser controlado pela configuração. Porém, eu não mexi na configuração como eu disse anteriormente, mas ele consegue fazer uma captura boa do áudio. Eu estou a uma distância de mais de 1 metro aqui, tá? Agora eu vou voltar para a minha posição inicial. Pronto, estou aqui novamente, falando aqui. E vocês podem perceber que, né, ele tem uma distância, ele cobre uma distância muito boa. Caso aqui nesse quarto eu tivesse aquelas almofadas, aquela espuma, né, que impede que o som saia, talvez não tivesse tanto eco, tá? Porque ele captura muito, ele tem uma boa captura. E além disso ele tem um pop filter. Eu estou com o ventilador ligado ao meu lado e vocês não conseguem ouvir o som do ventilador, o mesmo som que está aqui. Ele está na mesma mesa do PC, mas ele tem um antivibratório, então ele não está sentindo a vibração do PC que está aqui do lado, está em cima da mesa também, e nem o áudio das ventoinhas que está saindo desse gabinete de computador, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar uma mudada aqui. Eu coloquei agora em outra função. Essa é estéreo em todas as direções. Vou mudar novamente. Agora coloquei na bidirecional. A bidirecional pega assim, tá? Se eu fizer um barulho na direita ou na esquerda da posição frontal do HyperX, ele captura e captura a minha voz também. Então ele está capturando frente, lados, tá? O estéreo ele captura todo. E tem a outra posição também. Que veja bem. Perceberam que tem um ponto que ele pega mais do que os outros, né? Ele tem a função bidirecional, omnidirecional, estéreo e cardioide. Aí eu vou deixar aqui Aqui estava agora, era cardioide. Vou colocar agora que ele pega em todos os lados. Acabei desligando sem querer. Tá? Então ele tem uma boa representatividade na captura. Vou deixar aqui na cardioide. A cardioide eu tenho que falar de frente para o microfone. Perceba, eu vou virar o microfone para vocês e não vai capturar tanto. Claro que vai capturar porque eu estou dentro de uma sala, né? Mas você tem que falar de frente para o logo. Tá? Se eu falo de trás, a voz já começa a não chegar tanto no final amarelo da barra do Streamlabs. Se eu viro para frente, começa a ficar mais alto e ele captura mais. Tá? Você pode também acoplar esse microfone num pedestal, num braço articulado que você pode colocar na mesa, né? Ou deixar ele assim que ele fica anti-vibração. É um microfone até pesado, viu? A base dele é bem pesadinha, ele fica bem fixo na mesa, tá? Então para mim é um microfone muito bom, top de linha mesmo. Esse aqui também não deixa a desejar. Lógico que ele é mais barato do que o HyperX. Ele também serve para outras coisas, como por exemplo, se você for fazer uma cobertura de evento, então ele mais próximo de sua boca é melhor, mas para gravação você teria que segurar ele pelo cabo e mostrar para a pessoa falar, então seria mais adequado um microfone de mão, né? Eu não sei o nome do microfone, mas é aqueles microfones normais, né, que tem entrevistador, mas esse aqui também consegue fazer uma captura se você deixar no meio da sua fala com a pessoa, tá? E fazendo as configurações de redução de ruído e filtro de ruídos, tá? Esse aqui, ele serve mais para você fazer podcast, live stream, você tá com várias pessoas ao mesmo tempo e a voz de todas sendo capturadas pelo microfone. Tem também para você fazer
a entrevista assim frente a frente, ou entrevista com 3 pessoas, tá? Tem N possibilidades para você fazer com esse microfone e ele já tem tipo que uma configuração interna para fazer com que saia um áudio melhorado, né? Um áudio, uma saída boa de áudio para quem vai assistir posteriormente, tá? O resto é você fazer uma configuração ou numa mesinha de som ou até no próprio computador, se tiver algum programa adequado para isso, tá? Então, este foi o meu unboxing aqui e o que eu tenho para falar sobre esse microfone até o momento, tá? Se vocês quiserem mais vídeos, vocês falam comigo aí na caixa de comentários, que eu trago mais vídeos de alguma dúvida ou alguma coisa que vocês querem que eu esclareça. E para isso, não esquece de se inscrever, né? Deixar seu gostei e participar das nossas lives e vídeos. E confira a nossa playlist, cara. Nossa playlist tem muita coisa aí. Além de vários jogos, vários gameplays, várias lives, tem também vídeos, tem dicas, tem tutoriais, tem análises, tem lançamentos também de jogos, tá? Confere aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!